Isso aí, pessoal, só para a gente não deixar apagar a ótica da nossa mente, vamos dar uma revisada bem rápida e vamos dar uma avançadinha de nada nesses minutinhos finais da aula para a gente recomeçar na próxima. Ótica estuda os fenômenos relacionados à luz. Luz, radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. A ótica é dividida em ótica física, que estuda a radiação eletromagnética, que é a luz, mas para isso nós temos que avançar ainda no eletromagnetismo. Ótica fisiológica vai estudar o olho humano, retina, córnea, globo ocular, humor vítreo, cristalino, miopia, hipermetropia, astigmatismo, como corrigir essas doenças. E a ótica geométrica, que é a que a gente começou, é a ótica que estuda a parte da geometria, o que nós podemos concluir geometricamente do que a gente enxerga nessa vida. Aí nós vimos que as fontes de luz podem ser pontuais e extensas. Pontual, a luz está toda em um ponto. Extensa, a luz sai de vários pontos. Elas podem ser incandescentes e luminescentes. Incandescente emite luz devido a alta temperatura. Luminescente emite luz a baixa temperatura. Dentro da luminescente tem fluorescente, brilha enquanto estimulada. Fosforescente, continua brilhando mesmo após o estímulo. Bioluminescente, forma de vida que emite luz. Quimioluminescente, reação química que libera luz. Nós vimos também que a fonte de luz pode ser primária, emite luz própria, ou secundária, também chamada de corpo iluminado, por refletir a luz oriunda de outra fonte. Monocromática, uma cor só. Policromática, várias cores. Os meios ópticos podem ser transparentes, translúcidos e opacos. Opaco, a luz não passa. A luz não passa, ela é absorvida e ou refletida. Transparente, a luz passa organizadamente. Translúcido, a luz passa, mas sofre difusão, sofre um embaralhamento. Então tu vê que tem alguma coisa do outro lado, mas não consegue distinguir o que é. A luz, ela anda sempre em linha reta, os princípios da ótica geométrica. Os raios de luz são independentes e os raios de luz são reversíveis. E nós vimos as leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Baseado nessas leis, nós começamos a ver o espelho plano. E nós vimos que quando a gente tem um espelho plano, a gente representa a superfície refletora e a parte não refletora é rabiscada. Usando as leis da reflexão, nós vimos que ao botar um objeto diante de um espelho plano, a imagem se forma do mesmo tamanho, virtual por ser feita de prolongamento de raios de luz, então é mesmo tamanho, virtual, direita por estar de cabeça para cima, assim como o objeto, porém ela é reversa. O que significa dizer que a imagem diante do espelho plano é reversa? Quer dizer que se esse objeto tivesse uma segunda cabeça virada para a direita, essa segunda cabeça apareceria virada para a esquerda. Nós vimos que se eu mexo o espelho, a imagem se mexe o dobro. Se eu pego o espelho e translado ele 1 metro, a imagem anda 2 metros. Se eu mexo o espelho com 100 km por hora, a imagem se mexe com 200 por hora. Se eu rotaciono o espelho de 10 graus, os raios refletidos rotacionam de 20 graus. E nós vimos que se eu acoplo 2 espelhos planos, um próximo do outro, com um certo ângulo entre eles, um ângulo alfa, o número de imagens que se forma pode ser calculado por essa formulazinha, que pode ser deduzida empiricamente usando 2 espelhinhos em casa. Alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, 360 sobre alfa menos 1, tu calcula o número de imagens formadas para cada objeto no acoplamento de espelhos. De espelho plano, eu já vi questão foda de espelho plano, mas é raro. Se a gente conhece esse resumão que a gente fez agora, provavelmente a gente se safa de questão que envolve espelho plano. Mas chegou a hora de a gente introduzir os espelhos esféricos. O nome já está dizendo, né, cara? É um espelho que nasceu de uma esfera. Então imaginem vocês que eu peguei uma esfera, ou até 2. Só que uma das esferas eu espelhei por fora. Então a parte interna dela não é espelhada. E a outra esfera eu espelhei por
por dentro. Então a parte externa dela não é espelhada. E só para ficar prático, para não ficar carregando uma esfera espelhada para cima e para baixo, eu vou cortar essa esfera em duas calotas esféricas. Então temos aí 4 espelhos. Esse espelho é côncavo ou convexo? Convexo, convexo, côncavo e côncavo. Eu comecei a pensar se eu tinha dificuldade de gravar qual era côncavo, qual era convexo. Só que aí um dia eu me toquei que a palavra côncavo lembra que a pessoa cavou. Côncavo, cavou. E se tu pega um espelho e cava, ele fica assim, né? Certo? Então pronto. Se a superfície espelhada está cavada, se cavou, côncavo. É ridículo, assustador. Aí não precisa mais pensar. Está cavada a superfície espelhada? Cavou? Se um dia tu for para a praia e cavar e surgiu uma coisa assim onde tu cavou, tu chama um padre. Tá entendendo? Não cavou. Não. Quando cava, tá o chãozinho. Cavou, fica assim, para baixo. Cavou. Não cavou, convexo. Cavou a parte espelhada? Não cavou, convexo. Cavou a parte espelhada? Se cavou, côncavo. Cavou, côncavo. Beleza? Então não dá para errar. Por que eu desenhei um convexo para um lado e um convexo para o outro? Porque eu já tive aluno que achou que era um lado que eu desenhava o espelho. Ou seja, assim ele era convexo, aí virava assim e virava côncavo. Não. Se tu tá olhando o espelho assim e é convexo, tu vira para lá e ele continua convexo, né, pô? Beleza? Então, a partir desse côncavo e convexo, nós começamos daqui a pouco. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos.